Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto Podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. A gente está muito feliz com essa oportunidade de jogar contra o Corinthians. Sabe que é uma tarefa quase Davi contra Golias, mas mais uma vez, misturando a fé, né? Davi contra Golias, uma fundada e o Golias foi para os cocos. Que é mais ou menos exatamente isso. Pensou nisso dentro de 13 anos, que chegaria onde chegou ou não? Não. Ou seriam mais tempo? Não, nesse nível de pensamento em 13 anos, prazo, não tinha. Tinha sim de passar da C para B catarinense, da B para a manutenção, aquilo ali a gente percorreu, acho até que atrasamos 1 ou 2 anos. O bairro da Barra foi onde nasceu o Balneário Camboriú, é uma colônia de pescadores, por isso o nosso mascote é um pescador. Aquela região acabou nos abraçando também com essa homenagem que nós criamos. O Hoffenheim tem uma relação com Barra desde o início do Barra, num aspecto de ser um dos investidores das pequenas despesas, dos pequenos investimentos que foram feitos desde 2013. Aí, em determinado momento, em 2020, eles entenderam que era o momento de dar um salto maior, fizeram, claro, se prepararam para um investimento maior, que foi a construção do estádio, a construção do centro de treinamento e tudo. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do nosso Papo Direto, e hoje falando de esporte, falando de futebol e do Barra Futebol Clube, o novo time de Santa Catarina, que já tem uma história de conquistas, atual campeão catarinense em 2026, por isso que hoje eu recebo aqui no estúdio ele que é o cara que começou esse projeto, que está à frente do projeto do Barra Futebol Clube, o presidente Beni Sobrinho, vai bater um papo bem legal com a gente no Papo Direto, que já está no ar. Agradecendo a você que todas as semanas, cada vez mais participa, interage com a gente, se inscreve no nosso canal. E hoje falando sobre o Barra Futebol Clube. Presidente, tudo bem? Prazer te receber aqui. E a gente até bateu um papo aqui, né, antes de começar o programa. Que história que o Barra está construindo, hein, no futebol de Santa Catarina e até do Brasil. Prazer. Obrigado pelo convite, Marcelo. A gente já se conhece há muito tempo. Tu já percorreu alguns dos nossos caminhos no passado, onde a gente iniciou o Barra, onde a gente desenvolveu, e por muitas vezes algumas pessoas até imaginavam que malucos eram esses que estavam fazendo futebol numa região tão difícil de fazer futebol, né? Mas a gente teve o cuidado de fazer as coisas com muita organização e muito planejamento para que hoje a gente pudesse estar colhendo os frutos. Vamos voltar um pouquinho lá em 2013. Opa. Começou essa história do Barra Futebol Clube em campo, né? Mas antes, nas ideias do Beni, inclusive ele até revelou pra gente aqui que realmente foi ele que começou isso tudo. Como é que foi, presidente, essa história e essa determinação de, colocar um clube de futebol encravado no litoral de Santa Catarina? Então, em 2012, já trabalhando com esporte, já trabalhando numa empresa de gestão de carreiras, uma empresa da Alemanha, onde eu trabalho até hoje, né? Nós entendemos que era um momento de termos um controle maior daqueles talentos ou daqueles atletas que a gente encontrava e colocava em outros clubes, né?
Então a ferramenta da propriedade de um clube era importante. Tu conseguia registrar o atleta e emprestar para os clubes e, através desse empréstimo, tu ter algum controle, tanto comercial quanto administrativo do atleta, né? A questão de uma possível transferência, às vezes até no próprio contrato que a gente formalizava com o clube que a gente estava emprestando, nós tínhamos a prioridade de venda do atleta, de iniciarmos uma venda ou trazermos uma proposta. E com isso fui desafiado, e aí a minha parte entra quando eu fui desafiado pelo pessoal que trabalha ainda até hoje com a gestão de carreira. Beni, vamos construir um clube, ou vamos atrás de um clube. E como eu estava te falando um pouquinho antes, mas reconstruindo agora a história, eu fui atrás de um local onde a gente pudesse começar um clube, e depois de muita pesquisa, rodando alguns estados, Rio Grande do Sul foi um deles, foi me oferecida a oportunidade de assumir clubes já existentes, mas isso gerava uma preocupação, porque existem heranças desses clubes, né? Algumas não tão boas. Então a gente entendeu que deveríamos começar do zero. E aqui eu vi como a melhor oportunidade, Balneário Camboriú, não tinha nenhum clube na cidade, a federação, que é uma ferramenta de trabalho de gestão de carreiras, de registro de atletas, é a única federação no país que não é na capital, isso nos ajudou. E além do que, Santa Catarina naquele momento vivia um momento muito especial na Série A e Série B do brasileiro, com muitos clubes. Rio Grande do Sul próximo, Curitiba também, Paraná, Curitiba também muito próximo, Paraná eu acho que ainda estava na primeira divisão, então tinha um contingente ali de próximo de 8 clubes de Série A nessa distância de 500 quilômetros para Porto Alegre e 300 e poucos quilômetros para Curitiba. Para quem trabalha com futebol é excepcional, porque tu tá no miolo, né? Tu tá vendo jogos de um alto padrão. Claro. E nós entendemos, vamos caminhar por isso. E foi assim que aconteceu. Viemos para Balneário Camboriú e iniciamos o Barra, tivemos esse privilégio, né? E como eu falei, ninguém faz nada sozinho, né? Eu fui desafiado pessoalmente, mas a gente conseguiu construir ao nosso redor pessoas que nos ajudaram muito e que hoje não estão mais no clube, mas que foram importantíssimas para o processo. E outras que ainda estão no clube, que a gente fica muito feliz. Tem pessoas desde o início ainda. Tem. Né? Um dos exemplos é a doutora Keila, hoje CEO do clube, se especializou no direito esportivo, é uma pessoa que aprendeu futebol no Barra. E outras pessoas que não estão mais no clube, que hoje militam em clubes de Série A e Série B do brasileiro em funções de protagonismo. Isso é fruto de tudo aquilo que o Barra e toda essa estrutura oportunizou. É aquela ideia de se formar jogadores, mas também de formar profissionais pro futebol, Muitos profissionais. Porque o futebol, Beni, está cada vez mais exigente com relação a isso, né? A bola ela não entra por acaso, como diz aquele livro, né? Você precisa se preparar também fora de campo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Planejamento, organização e oportunizar as pessoas que têm paixão e fazem com paixão mesmo, ou desenvolvem com paixão a função delas, ajuda bastante. Eu dou exemplo, assim, várias pessoas que passaram pelo Barra, que hoje estão em outros clubes, a gente via desde o primeiro dia que era questão de tempo. O Barra não ia conquistar tão rapidamente um protagonismo como esses profissionais. Então eles saem, vão para outros clubes e são nossos torcedores até hoje, são nossos amigos, e isso faz com que o Barra, ao longo de todos esses 13 anos, e aí um outro assunto para a gente conversar, essa empatia e esse valor de pertencimento a tudo que o Barra conseguiu construir dentro de Balneário Camboriú primeiro, mas muito próximo da região toda do Vale do Itajaí. Porque, claro, hoje o estádio, a Arena Barra, ela está nos limites de Itajaí. Isso já foi estratégico, já se pensando na região? Foi uma oportunidade de mercado? Não. Porque o clube é um clube de Balneário Camboriú, isso o Barra leva na sua identidade, ele vai falar até porquê do nome, né, de Barra Futebol Clube, mas a coisa aconteceu e hoje é um clube que está abraçando a região, ainda mais com um título estadual, né? Marcelo, como eu falei, tu acompanhou o tempo que nós jogávamos no Marcílio. Barra 0, Beck 2. São dois times disputando a mesma competição, mas em situações diferentes. O Barra começando, o Beck recomeçando sua trajetória no futebol. E os objetivos para o decorrer da competição
também são diferentes. Logo no início. primeiro ano, depois no Barroso, depois no Robertão. Robertão. Cara, nós jogamos em Ibirama. Ibirama, é verdade. Nós jogamos em vários lugares, assim. Período difícil de construção da equipe, de uma identidade, mas nós sempre nos identificamos como Balneário Camboriú, um clube de Balneário Camboriú, inclusive aí no nome, nas ideias, escudo, tudo, né? tudo, Né? o bairro da Barra, onde nasceu o Balneário Camboriú. As pessoas, algumas já estão cansadas de ouvir eu contar essa história, mas é exatamente mas assim. Mas reforça isso, Beni, que eu acho que é importante. O porquê do Barra? É uma barra jogar contra o Barra? Pois é. Por aí? Nessa época de Páscoa é uma barra de chocolate, talvez, né? Que ajude bastante, né? Mas o bairro da Barra foi onde nasceu o Balneário Camboriú. É uma colônia de pescadores, por isso o nosso mascote é um pescador. Aquela região acabou nos abraçando também com essa homenagem que nós criamos. E é um bairro de pessoas mais simples, vamos dizer assim. Eu não vou falar humilde, porque humildade não está relacionada a isso. Exatamente. É simplicidade mesmo, uma maneira, vamos dizer, tranquila de viver, o ambiente de uma colônia de pescadores. E nós tivemos atletas do bairro da Barra, que tem pessoas do bairro da Barra que trabalham conosco, foram atletas e trabalham conosco até legal, hoje. Então, até hoje. O Roger é um exemplo disso, o Juan foi um atleta. Lateral, né? Começou, foi um atleta. nos primeiros times do Barra. O Hélio, que também mora no bairro da Barra e é dali. Nós temos várias pessoas do bairro da Barra que acabaram abraçando o clube, e com isso nós fomos crescendo, fomos tendo algum protagonismo. Eu lembro que nos primeiros jogos a gente levava 5, 10 pessoas e eram as pessoas, ou as esposas, ou os familiares dos atletas, ou uma ou outra pessoa que era já criando um vínculo de amizade, todos de Balneário Camboriú. Na sequência a gente começa a crescer, começa a ter um protagonismo, já começa a ter 50 pessoas no campo do Barroso, num sábado de manhã, o que é um milagre levar 50 pessoas para jogar num gramado sintético. O Barroso não levava isso? Então, das vezes, por quê? Porque a gente foi fazendo também coisas e as pessoas foram percebendo que a nossa intenção era melhor para a comunidade, que era diferente. As conquistas vieram, a gente foi crescendo mais ainda e chegou um determinado momento que nós precisávamos ter a nossa propriedade, a nossa sede, o nosso campo, o nosso local, porque, como falei, nós jogamos em vários lugares. Sim. E sou muito grato a todos os clubes que oportunizaram nós jogarmos, especialmente ao Marcílio, que foi onde nós mais jogamos. Nós estreamos em 2013 no campo do Gigantão das Avenidas, e o nosso último jogo também foi lá, antes de ir para Casa Nova. Então, foi uma parceria legal, nós aproveitamos bem isso, mas nós éramos inquilinos, chegava num determinado momento, a gente não tinha chave de uma determinada porta. Sim. Então, tudo ficava mais difícil. Isso não é uma queixa, é uma constatação. Não, é quem paga aluguel sabe como as coisas são, né? Você não é o dono, né? E é o momento em que nós precisamos comprar um terreno, nós fomos atrás, talvez no pensamento de escolher Balneário Camboriú, a gente não tinha experiência nenhuma no ramo imobiliário. Então, quando a gente descobriu o preço do metro quadrado em Balneário Camboriú, já era tarde. Nós já éramos o Balneário Camboriú e o metro quadrado inviável. E uma área de, no mínimo, de 15 hectares em Balneário Camboriú, talvez um Sheik, alguma coisa, pudesse comprar, né? Talvez o Manchester City um dia, né? Pois é, mas acho que nem eles vão querer, eles vão querer, né? Porque é muito caro, se torna impossível, e nós nunca pedimos ou contamos com apoio de prefeitura, de órgãos públicos. A nosso cuidado foi sempre ser privado, é trabalhar o privado. Onde nós podemos atender a comunidade, nós vamos atender. E acho que pelas forças do clube, né? Pelas forças do clube. Mas sem contar, acho que isso é importante deixar claro que é algo a ser louvado. E sempre foi assim, tá? Desde a Série C, na B, em todos os momentos, onde nós usamos alguma coisa do município, nós pagamos por isso. E algumas vezes até melhoramos a estrutura, como no campo da Barra, que nós jogamos com a categoria de base. Nós construímos um vestiário com container, criamos todo o saneamento que era necessário. Deixaram um legado. Deixamos um legado. Posteriormente a isso, a gente vai atrás de uma área e o Balneário Camboriú ficou impossível. E aí nós rodamos pela região, andamos por Itapema, andamos por Tijuca, andamos por Itajaí, Navegantes, rodamos, Brusque, porque nós precisávamos de uma área de no mínimo 14, 15 hectares. E aí fica difícil.
Aí é a mão de Deus, né? Eu tenho muito uma fé e tenho uma certeza de que Deus joga a meu favor. Eu não mereço, mas Ele joga a meu favor, né? Eu tenho essa convicção, meta, né? lema, Deus faz muito além daquilo que eu peço ou daquilo que eu espero. E esse terreno, em determinado momento, quando me indicaram, eu fui lá olhar, era uma plantação de arroz, era o único terreno à venda naquela grande região da Caianduba, onde tem grandes proprietários, as áreas são grandes, de poucos proprietários, e o valor era acessível. Não estou falando que era acessível, não era barato, mas era acessível ao projeto. E a expectativa daquele local ali, também, eu ainda não entendendo da questão imobiliária, mas eu fui orientado que era uma possível valorização nos próximos anos. E foi realmente isso que está acontecendo. E vai se confirmar, né? Porque nós temos projetos gigantescos ali, com uma conexão entre Caianduba e a Praia Brava, que deve passar atrás do estádio. Né? É mais uma movimentação do Barra em prol da comunidade, em prol do ambiente onde a gente está inserido. Nós fazemos parte de um grupo de empresários onde nós estamos... O Instituto Mais Itajaí. Mais Itajaí, liderado pelo Fábio da Lotiza. Ele nos convidou e nós prontamente nos colocamos, estamos participando financeiramente com valores durante 2 anos para apresentar 5 projetos como doação para a cidade de Itajaí e esses projetos se transformarem na obra, e uma delas é o acesso da 101 para a Praia Brava, que vai passar na porta do nosso centro de treinamento, e isso vai melhorar o acesso aos jogos e vai melhorar também aquele ambiente. Bem futuramente, quem for para Praia Brava, que é limite, esse sim é limite entre Balneário e Itajaí, a rua principal, tu divide para um lado é Balneário, tu divide para o outro é Itajaí, vai levar... Tu não precisa mais entrar por Balneário nem por Itajaí, vai descongestionar bastante o movimento e, ao mesmo tempo, aquela região ali em torno do Barra vai valorizar bastante. É aí que eu acho que o negócio foi bem feito, por isso primeiro, e depois por tudo aquilo que nós construímos ali, que está valorizando a região e trazendo empregos e gerando oportunidades. Já trouxe uma movimentação muito importante para a comunidade na volta, né? O asfalto da rua, as situações de infraestrutura que vieram junto com o estádio, e né? a prefeitura tem olhado para aquela região com bons olhos. A gente tem, com alguma frequência, conversado com os secretários de obras, enfim, o próprio Robson, da necessidade de chegar com transporte público, chegar uma via pública, porque nós temos 100 meninos alojados lá. 100 meninos, e desses 100 meninos, pelo menos uns 70 ainda estudam, os outros já terminaram a fase, vamos dizer... que antecede a faculdade, né? Até o ensino médio. Ensino médio, mas outros estudam. Então, esses meninos precisam para a escola ou transformar o próprio bairro, que nós temos espaço físico para lá, numa escola, talvez, para a comunidade. Então, tem muita coisa que nós precisamos de um acesso público, além dessa que precisamos do que a rua que tem ali, que é a Ângelo Cavalieri, ela começa e termine num acesso para Itajaí, que não comece e não termine na BR, entendeu? Exato. Mas estamos tranquilos quanto a isso, sabemos que... São construções que não se fazem do dia para a noite, né? E vai acontecer. Isso acontece. Já vai acontecer, tenho muito certeza bem disso. Agora conta um pouquinho pra gente. Muita gente se pergunta e debate nas redes sociais qual que é a participação dos alemães, do Hoffenheim, do Dietmar Hopp no clube, no Barra, hein? Qual que é a história, a relação do Bene, do Barra com tudo isso, hein? Então, eu trabalho, como eu já falei, na empresa da Alemanha, que tem uma relação com o Hoffenheim até antes de eu começar a trabalhar. Então, há mais de 20 anos eles já trabalham com o Hoffenheim. O Hoffenheim nem militava na Bundesliga ainda, eles já tinham uma relação. As pessoas são do futebol, do mercado do futebol, representantes de atletas, e alguns atletas foram levados para o Hoffenheim nesse início dessa transição da Alemanha com o Brasil, mas Barra ainda não existia, né? Sim. Era simplesmente a gestão de carreira. Aí podemos lembrar do Carlos Eduardo, Luiz Gustavo, Roberto Firmino, Joelinton,
Atletas que tiveram protagonismo lá, muito protagonismo, dentro do Hoffenheim e em outros clubes depois, né? Tu pega o exemplo do Roberto Firmino, é fantástico. Fantástico, né? O que ele fez lá, tanto que foi pro Liverpool. Depois, Então, né? e isso é fruto de um trabalho que a empresa de gestão de carreira desenvolveu e levou para o Hoffenheim a oportunidade, e na relação comercial que existe e na amizade que existe entre o seu Hope e o nosso pessoal da gestão de carreira, eles foram construindo esses negócios, e os negócios dando certo, a probabilidade de outros negócios darem certo é maior. E o Hoffenheim tem uma relação com o Barra desde o início do Barra. Num aspecto de ser um dos investidores das pequenas despesas, dos pequenos investimentos que foram feitos desde 2013. Aí, em determinado momento, em 2020, eles entenderam que era o momento de dar um salto maior, fizeram, claro, se prepararam para um investimento maior, que foi a construção do estádio, a construção do centro de treinamento e tudo, e isso traz o Barra para uma prateleira maior. Nós tivemos competência em aproveitar essa oportunidade. E quando eu falo competência, muitas vezes para não desfazer o trabalho dos outros, mas muitas vezes nós nos aproveitamos do mau momento do adversário. Sim. Nós não somos tão competentes tecnicamente ou fisicamente. Às vezes o futebol te traz uma vitória por incompetência do teu adversário. Ganhando, então teve momentos assim como teve momentos em que a gente não teve a mesma sorte. Aí a sorte é um adjetivo para simplificar, que foi o exemplo do jogo contra o Caravaggio, onde a gente pega e é aleijado de continuar no campeonato por um erro de arbitragem. Sim. Então, o Hoffenheim é o que hoje mantém o proprietário do Hoffenheim, o seu Hope, que é hoje quem mantém, junto com os investidores, o projeto do Barra, e a gente espera que ele tenha boas alegrias, não só dentro de campo, mas nos negócios também. Como é que tem sido? Conversou com ele já sobre o projeto, sobre o Barra? Qual que é a imagem que ele tem aqui do Brasil? Falando do Dietmar Hopp, que é um dos empresários mais ricos do mundo, investe no futebol, um apaixonado por futebol, e está à frente nada mais, nada menos do que a SAP, né? Que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Então, eu tenho muito pouco contato com ele, tive alguns, né, mas muito pouco. Eu tenho muito contato com as pessoas que são muito próximas dele, muito próximas, amigos pessoal, assim, e ele está bastante satisfeito, muito alegre, porque ele também é um incentivador de oportunidades, claro, né? Ele é um cara com uma visão não só comercial, mas também humana. Então, nesse contexto, assim, ele sabe o que ele está oportunizando a juventude no Brasil, as pessoas aqui, uma oportunidade de se tornarem alguém com uma profissão no futebol ou fora dela, ou em alguma outra função. Eu tenho certeza que a satisfação dele é muito grande, porque o projeto tem dado certo, nós não temos nenhuma rejeição nas redes sociais, na mídia, ninguém fica falando que o Barra faz coisas erradas, né? Então isso é fruto de um trabalho de muitos anos, a confiança tu não conquista da noite para o dia. Justamente. São esses 20 anos, esses anos todos que o pessoal caminha junto com o seu Hope e que faz com que ele invista no Brasil. E aí eu cito sempre o exemplo, aí é uma opinião minha, né? Tem que ter muita coragem, muito desprendimento para apostar no futebol num país onde nos últimos anos a gente tem casos de corrupção dentro do futebol, presidentes da CBF presos, uma série de dificuldades, o próprio na economia, eu não estou entrando na questão política, estou entrando na questão... Os números estão aí, né? O Brasil é um lugar perigoso. É uma incerteza, então, né, para o investidor, quando ele se desprende de preocupação e investe no Brasil, e investe em estrutura, investe em pessoas, a gente tem que se alegrar e agradecer. Com toda certeza. E claro, o Barra tem todo esse investimento, eu diria, social na formação de atletas, né? E o trabalho que vocês desenvolvem é espetacular, já não é de hoje. Mas com isso tudo, o profissional deu certo, né? A coisa foi acontecendo, vieram os títulos, e agora como é que tem sido esse equilíbrio de casar a formação, né, que sempre foi o grande objetivo,
com os resultados competitivos, porque a torcida está crescendo. E a torcida quer resultado, né? Tudo isso é uma construção de uma plataforma de como clube, né? Quando nós começamos, o foco era na base, o profissional era um complemento, e em determinado momento nós entendemos que esse complemento teria que ter uma plataforma de maior visibilidade. Série C e Série B estava difícil de ter protagonismo. Tu colocar os meninos com 17, 18 anos para jogar uma Série B do Catarinense era uma certa crueldade até com os meninos, porque é um outro tipo de jogo. Tu não consegue desenvolver um jogador, um futebol mais trabalhado. É meio uma guerra, né? E a gente lá em 2020 nós entendemos, nós precisamos agora subir de divisão e permanecer. Então foi feito momentaneamente uma ideia de construção de uma equipe de profissionais que iriam andar ao lado do futebol de base. E contratamos, fomos atrás de executivo de futebol, treinador e tudo, criamos quase que um núcleo. Não era a parte, não dá para dizer que era a parte, eu não vou cometer essa injustiça, mas era um trabalho onde eles não precisavam se preocupar com a base. E nem de lançar jogadores. Nós tínhamos que melhorar a vitrine. Qual era a melhora de vitrine? Subir para a Série A. Falhamos no primeiro ano, em 2020, em pandemia. Não tivemos competência para subirmos. Quando 9 equipes subiam 3. Mas a pandemia atrapalhou muito. Não serve como futebol no geral, né? Atrapalhou a vida de todo mundo. Eu falo isso com propriedade. Na sequência, em 2021, a gente já conseguiu, fomos campeões invicto, subimos de divisão, nos mantivemos no ano seguinte, e ao mesmo tempo criando um grupo de formação de base, categoria 15 primeiro, depois 17, depois 20, fomos... E quando nós construímos, era um ao lado do outro, mas nós botamos um ângulo de correção. Aos longo dos anos, essa categoria sub-15, em 4, 5 anos, teria que encontrar o profissional lá na frente. Nós estamos numa região de barcos, de navio, tu coloca a rota do navio um pouquinho, num grau para cá, a rota do profissional um grau para cá, agora eles vão se encontrar em algum momento. E foi o que basicamente tem acontecido. A gente tem uma frequência de 20%, 25% do plantel de base no profissional. Alguns nem chegam no profissional e vão para o Acadêmico de Viseu, vão para outros clubes. São clubes parceiros do Barra. Né? O Viseu sim, mas outros no Brasil, porque ainda a vitrine para um jogador de 17 anos é melhor fora do Barra do que no Barra. No profissional não. No profissional se eu conseguir colocar um de 17 anos no profissional, eu prefiro que ele jogue no profissional do Barra do que ele vá para o sub-20 de algum clube grande. Uma Série A, de uma Série B. Exatamente. Mas esse ajuste de rotas fez com que a gente chegasse nesse momento e pudesse fazer essa transição. E aí nós temos todo o staff administrativo, executivo de profissional e de base sendo gerenciados pelo projeto como um todo. Então Vai todo mundo caminhando para o mesmo lado? Todo mundo. Né? Todo mundo o mesmo padrão que é feito lá no profissional é feito no 15. É isso aí. Por exemplo, o que a base recebe, o profissional recebe. Hoje os nossos atletas de base, desde a sub-13, treinam e jogam com GPS, catapult, tem acompanhamento do departamento de fisiologia, são acompanhados por programa de desenvolvimento individual, com psicólogo, com nutricionista, com tudo, e o profissional é a mesma coisa. Então tu tem ali uma melhora de vitrine. Nós somos Série C hoje do Brasileiro, estamos jogando Copa do Brasil. Imagina o valor que não tem um jogador de 17, 18 anos para jogar contra o Corinthians. Se ele entra num jogo desse, faz um gol, o cara passa de nada para muita coisa, em termos de valor. Então, toda essa plataforma Barra Futebol Clube, profissional e base, uma estrutura só, ganha todo mundo, perde todo mundo. Não tem mais perder o profissional, a base não perde. Perde também. Perde porque tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.
Essa é a ideia. E é algo entendeu? que sempre aconteceu muito claro no futebol profissional, né? Não, base é base. Tu tá Não, lá, a juvenada tá lá. Tá hoje separado, a né? gente entende, sabe que muito do que nós conquistamos foi por intermédio da base, mas muito da visibilidade que nós conquistamos foi pelos resultados do profissional. Sim. Entendeu? Não tem como Separar uma coisa da outra, mas teve por parte de todas as pessoas do administrativo, de futebol, um cuidado de olhar para o profissional e cobrar do profissional que tenha transição e que tenha olhos para o futebol de base. Precisamos contratar um goleiro. Primeiro nós vamos ver se tem na base. Claro. Se não tiver na base, nós vamos atrás de um goleiro. Apareceu algum clube atrás do nosso goleiro e está oferecendo muito. Pode deixar ele sair. Vamos atrás de outro que a gente consiga pagar dentro do nosso orçamento planejado e que não vá ferir nenhum dos nossos valores internos. Então, é tudo feito com bons ajustes, vamos dizer assim. E a base, eu acredito que nos próximos anos agora, 2027 especialmente, 2028, nós vamos começar a ter um pouquinho mais de jogadores com protagonismo no profissional dentro que vieram da base. Exatamente da base. E é sobre isso, sobre esse protagonismo, presidente, que eu quero falar contigo, porque o Barra a gente percebe que tem conseguido esses resultados, campeão catarinense, disputando a Série C, venceu a Série D jogando contra o Santa Cruz, que é um gigante do Campeonato Brasileiro, e sem nenhum medalhão, sem nenhuma loucura financeira. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, aqui na região, exemplos de clubes que trouxeram jogadores aí pagando muito além do mercado, e o Barra não. É uma filosofia de vocês, essa coisa de não se jogar o holofote em cima. Você traz um medalhão, que o presidente é da bola, sabe como é? O cara vem para ganhar dinheiro e talvez sem aquele desempenho todo, né? Há muito tempo a gente investe em captação e observação de atletas, e isso não são só atletas de 14, 15, 16 anos, vai até os 23, 24 anos. Com o advento desse departamento que no momento era só pensando em profissional, a gente criou também um departamento de mercado, onde a gente está observando jogadores de 28, 30 anos, que não são jogadores comercialmente rentáveis, mas que são jogadores que vão dar rendimento para a equipe e que vão dar oportunidade para os meninos jogarem. São jogadores que a gente vê o perfil moral, perfil profissional deles e, claro, perfil técnico e físico, né? Técnico e físico. Então a gente controla isso para ser o mais assertivo possível. A gente não entra em batalhas financeiras, nós temos as nossas referências de valores, a gente não abre mão disso. X reais é X reais. Que nem eu falei, se aparecer alguém querendo o nosso jogador, sorte para ti, pode ir, nós vamos ter que ter criatividade de ter um nome na lista para entrar. Ou colocar e oportunizar algum menino da base. Então há um departamento comercial dia todo, o tempo todo, pensando nisso. É uma equipe grande, junto com os analistas de desempenho das categorias individuais, por exemplo. Cada categoria, 14, a 15... A 14 e a 15 é um só, mas a 17, a 20 e o profissional tem o seu analista de vídeo, de desempenho, desempenho. Esse cara trabalha também no desenvolvimento, na análise de mercado. Ele está vendo jogadores, os nossos adversários, não é só assistir o jogo, agora nós vamos jogar contra o Maranhão. Sim. Aí o Maranhão jogou contra, exemplo, o Sergipe. Certo. Aí a gente assistiu o jogo, a gente está vendo os jogadores do Sergipe, que possam um dia nos interessar, os jogadores do Maranhão, e também estamos fazendo recorte para o próximo jogo, que vai ser contra o Barra. Então não é algo multidisciplinar. Né? A gente tem que render mais do que nós temos. Claro. Então, quanto mais a gente entregar para a instituição Barra Futebol Clube, mais segurança nós vamos ter de crescer, de construir uma carreira sólida e, ao mesmo tempo, de profissionais dentro e fora do campo, de terem até propostas de clubes maiores. Isso é comum e o Barra tem sofrido, e vamos dizer assim, um sofrimento que a gente se alegra, porque, que nem eu falei com a saída do Eduardo, tem duas maneiras do treinador sair de um clube de futebol. Ou por sucesso, como foi o caso dele, ou por demissão. Então, que todas as vezes seja por sucesso. A gente não vai brigar para que o cara permaneça, que quebre o nosso teto, os nossos valores orçados durante o ano. O Giovani agora também, o atacante. O Giovani, a mesma coisa. Né? O Juliano, quando foi para o Joinville. Tem vários exemplos disso e a gente
não abre mão. Isso aí não é ser turrão, é só cumprir o que é combinado. O que foi combinado com eles, nós estamos cumprindo. E o menino teve protagonismo, saiu, cara, boa sorte. Nós estávamos em plena competição de Série D, com muito protagonismo do João Miguel, nosso volante, e o Atlético veio e levou ele embora. Pronto. E ele era nosso jogador. Do Barra. A gente não precisava ter tirado ele, e o que eles ofereceram financeiramente não era nada de sobrenatural que a gente não pudesse cobrir. Porque era um menino jovem, vindo da base e tal. Sim. Mas no Atlético Série B, talvez ele tivesse um A protagonismo e tal. tal. Pode ir, vamos atrás de outro jogador. Então, esse valor é importante para o clube. E a gente não pode quebrar isso. No momento que a gente for competir com os outros clubes do jeito que eles fazem, muitas vezes, como futebol, é o mercado, né? eu acho que nós assim, vamos né, deixar presidente? de ter Essa protagonismo. identidade e outra. Os clubes do Brasil estão quebrados em muito por causa disso também, né? Sem dúvida, é irresponsabilidade financeira, né? Entendeu? Temos clubes aí O devendo Barra bilhões. entrou 2026 com orçamento aprovado e tendo o valor para pagar independente de qualquer resultado dentro de campo. Então não tem, nós vamos ter que ganhar a Copa do Brasil, nós temos que trazer um patrocínio. Tudo isso é extra. Tudo isso agrega. É extra. A gente traz, o nosso sonho qual é? Chegar a um determinado momento em que a venda de jogadores e tudo, a gente consiga colocar, temos que vender 20 milhões de jogadores por ano e tal, e começar a criar. Vai chegar, talvez daqui a 4, 5 anos a gente se torne autossustentável. Sim. E bem provavelmente uma boa venda pode pagar 4, 5 anos para frente de clube. Cara. Entendeu? Desde que, claro, não acho que porque vender um jogador por, sei lá, 10 milhões de euros, tu pode contratar. Vai contratar um medalhão. Vai contratar um medalhão. O medalhão que vier é o medalhão que é nosso parceiro. Que vem para colaborar. Monitorado, com um propósito, como tem que ser. E que entenda onde ele está vindo. É. Ou, eventualmente, daqui a pouco, um Roberto Firmino, um Luiz Gustavo, que queiram encerrar a carreira no Barra, eles serão bem-vindos. Essa aí vai render um corte bom, hein? Já pensou? Firmino do Barra no futuro? Por que não? Por que não, né? A decisão é mais dele do que nossa. Vamos preparar a apresentação, claro, já, se depender do Barra, né? Presidente, a gente está aí no meio desse jogo contra o Corinthians. Como foi, hein? Para vocês lá receber essa chance de jogar contra um dos maiores do Brasil, um gigantesco Corinthians aí na Copa do Brasil. Hein? Então, Marcelo, nós quando soubemos que iríamos ter a vaga da Copa do Brasil na véspera do último jogo contra o Santa Cruz, nós já tínhamos jogado o primeiro jogo, ganho de 2-1, teríamos que ser campeões para ganhar a vaga. Se nós não fôssemos campeões, nós não iríamos ganhar a vaga, porque era passava para o clube de Pernambuco. Entendeu? Nós conquistamos a vaga dentro de campo, foi uma coisa extraordinária, já na terceira fase. Ali nós já estávamos assim, cara, vamos desfrutar da Copa do Brasil. É o nosso prêmio, a nossa, com todo o respeito que eu vou falar, não tem nada disso, mas é quase que a nossa Disneylândia nesse processo, entendeu? Sim. Porque nós não estávamos programando Copa do Brasil para 2026. Foi uma surpresa quando veio a notícia de que o campeão da Série D tinha vaga na terceira fase. E nós já tínhamos ganho o primeiro jogo. Fomos, primeiro jogo contra o América de Minas. Um gigante perto do Barra. O clube de Série A, Série B de brasileiro, protagonismo em Minas Gerais. Está louco, a história do América. Do América é gigantesca. Né? Já vamos para a competição, cara. Vamos desfrutar. Desfrutar do momento. Estamos jogando em casa, vamos alegrar a nossa torcida, vamos tentar fazer um bom jogo, vamos mostrar o que o Barra está construindo. Cara, o Brasil está nos vendo. Sim. Entendeu? Vamos aproveitar. Tivemos a capacidade de ganharmos nos pênaltis, mérito da nossa equipe, não teve demérito do nosso adversário, eles lutaram, mas não conquistaram. Passaram. Próxima fase, a mesma tocada, cara. Ainda clubes de uma prateleira menor, abaixo, né? mas acima do Barra. Sim. Volta Redonda. Pô, um concorrente, joga a Série C contra a gente. Aí tu já pensa assim,
Já dá para pensar em ganhar o jogo, mesmo sendo fora, Vamos sonhar. Mas, cara, não é o divertir não é pejorativo. Divertir assim, aproveita aquilo. Cara, não é desrespeitar o teu adversário, né? Nós conquistamos aquela oportunidade. Esse mundial que tem de clubes, os caras conquistaram através de. Vão lá, joguem futebol. Vem a Copa e agora vai jogar Coração. Não vai façam jogar maluquice de querer dar voadora nos caras, brigar, apagar a luz, fazer coisas que fogem. Sujem a tua imagem, vamos jogar um futebol alegre, vamos botar a molecada para jogar, os jogadores que talvez nunca tivessem tido uma experiência. Mas passamos também. Competência, mérito, trabalho bem feito, resultado positivo. Aí entra os clubes de uma prateleira mais alta, os maiores do Brasil. Sim. E aí ali foi realmente mais uma... Cara, vamos pegar quem? Aí começamos a brincar internamente, com todo respeito. Claro. Fizemos até um bolão lá? Um bolão de quem queria pegar, quem quer pegar quem e tal. E a maioria era Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todo mundo queria... Então, por quê? Porque é o jogo que os sonhos de todo mundo jogar. Quem é que não quer jogar contra o Corinthians? Quem é que não quer jogar contra o Flamengo? Com todo respeito. E aí, eu tenho certeza que os outros clubes não queriam pegar o Barra. Porque quem quer jogar contra o Barra porque é Barra, eu tenho mais que a obrigação de ganhar do Barra. Não. Então vamos nos divertir, cara. Divertir no bom sentido. Cara, eu tenho certeza que o favoritismo é do Corinthians, como seria do Palmeiras, do Flamengo, de quase a maioria. Nós somos o último clube ranqueado dos 32 que estão. Entendeu? Então, e que sensação, hein? Os 32 da Copa do Brasil. De qualquer maneira, todos para cima, sem ser os que estavam no nosso pote, todos aqueles são maiores do que o Barra. Então, cara, qualquer um que a gente pegasse era bom. Mas deu o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso mostra que é um momento especial. Campeão da Copa do Brasil, um gigante do futebol brasileiro, uma torcida gigantesca, e a gente está muito feliz com essa oportunidade de jogar contra o Corinthians. Sabe que é uma tarefa quase Davi contra Golias, mas mais uma vez, misturando a fé, né? Davi contra Golias, uma afundada, e o Golias foi para os cocos. Que é mais ou menos exatamente isso. Ô, presidente, e quem sabe esse jogo vai se repetir, tenho certeza, jogos desse porte na trajetória do Barra, e não vai demorar para isso acontecer. Mas quando aqui na região, hein? Falando da questão da capacidade do estádio, o estádio ele já foi projetado com essa possibilidade de uma ampliação, né? Hoje a capacidade ela está em 5.600. 5.600. Existe reserva técnica para a construção de uma ferradura, né? Sim. Mais 5 mil do outro lado, ali onde nós temos a arquibancada pequena. Certo. Nós não aproveitamos nada daquela arquibancada. Aquela arquibancada realmente foi um socorro, um ambiente de urgência, assim, põe ali, o adversário fica ali. Sim. É o mínimo de 10% da capacidade, tá ali. 5 mil do lado de cá e a ferradura, ou fechar os dois lados. Já tem 2 projetos feitos. Quando que vai startar é uma questão de oportunidade. Tem que, claro, orçar, tem que ver tudo isso. É mais um investimento alto, um investimento forte, e que nós temos uma obrigação a partir da Série A, né? A Série B ainda a gente consegue jogar na condição atual. Na condição atual. E hoje fazer um estádio, pensando em Copa do Brasil, eu acho que é alto o investimento. Então nós teríamos... Pode acontecer, nós teríamos que botar um pé daqui a 1, 2, 3, 5 anos na Série B, e aí sim... criar raízes na Série B, digamos, né? Por um período, né? E atacar o patamar mais alto, porque daí a gente começa realmente a sonhar alto, né? E é possível. Há 13 anos atrás, as pessoas podiam dizer que maluco seria o presidente, as pessoas que estão envolvidas, de pensar que o Barra estaria jogando contra o Corinthians numa Copa do Brasil. 13 anos depois, estamos jogando contra o Corinthians. Quando tu começou esse projeto lá atrás, presidente, tu pensou nisso dentro de 13 anos, que chegaria onde chegou ou não? Não. Ou seriam mais tempo? Não, nesse nível de pensamento em 13 anos, prazo, não tinha. Tinha sim de passar da C para B catarinense, da B para A manutenção, aquilo ali a gente percorreu, acho até que atrasamos 1 ou 2 anos. Certo. Subimos, o primeiro campeonato foi de 15 para 16, nós jogamos 16 a primeira divisão, e nós fomos subir só em 21, foram 5 anos.
O cálculo era ali pelo 19, a Certo. gente já cometeu uma chance. A gente sempre se preparou para subir e não descer. Isso sim, era Estabilizar. Era vamos essa a subir, ideia. não adianta subir. E eu lembro que em 2020, que nós não tivemos competência para subir entre 9 clubes, subiam 3, foi no final do ano, foi quase em dezembro, que era o ano de pandemia. E quando nós não subimos, o primeiro pensamento que me veio assim foi assim bem de Deus, assim, ele me lembrou que, olha, tu não quer subir e permanecer? Se tu subir agora, tu vai descer. Vai embora. Eu Como tantos, acho né, que que acontece eu isso, né? tinha esse Bate e volta, sentimento de paz, o que me deu paz em não conseguir subir, não tô me justificando nem Sim. nada, não tivemos competência em primeiro lugar, mas foi assim, ó, a probabilidade de a gente ter subido ali foi bem em dezembro, a gente se preparar para em janeiro estrear numa Série A, a gente não tinha estrutura, ainda não tinha centro de treinamento aqui. Com toda essa não tinha- mudança, com construção acontecendo. Não, a gente ia complicado. bater na trave e ia descer feio, assim, sabe? Eu acho que nós íamos descer feio, ia bater e subir. Então, em subir linhas e gerais, descer. as coisas elas acontecem quando tem que acontecer. É isso né? aí, então... Não tem como, né? Então, dizer hoje que eu imaginava isso, não imaginava. Imaginava sim que a gente ia estar construindo um clube com robustez, falando assim, pô, nós estamos construindo um clube, nós não estamos só construindo uma equipe temporária, nós estamos construindo um clube para ficar. Um clube que tem torcida, um clube que tem estrutura física, um clube que tem uma história já e começa a ter conquistas. Tu começa a olhar para trás e... Peraí, isso aí é um clube de verdade, né, cara? Aquilo que há alguns anos atrás era motivo de brincadeira, os caras lotam uma Kombi. Sim, a gente ia com uma Kombi, aí olha lá. E vocês tinham uma Kombi, né? E tinha Eu essa lembro Kombi, da- famosa eu Kombi. lembro da Kombi. Hoje a gente consegue colocar 5 mil pessoas no São 3 estádio. mil sócios hoje, presidente. 3 mil 3 mil sócios sócios em pagantes. dia, pagante em dia, que estão pagos, estão habilitados para entrar no campo. Esse contingente é travado nesse momento. Hoje a venda do sócio está um pouquinho mais difícil, porque envolve... limitação, né? A gente também tem que controlar, porque nossa capacidade é de 5 mil. Daqui a Se a pouco não gente, cabe mais. por exemplo, a promoção que nós fazíamos de sócio mais um já não dá Já mais para não rola fazer. mais. A gente já tem que fazer para os primeiros 1.000 sócios. Leva que mais um. Leva mais um. Já está começando a ter que ter limites, né? Sim. Eu acredito que até o final do ano a gente chega em 5 mil sócios. E aí a gente está falando de uma região, Itajaí, por exemplo, crescendo mais de 10 mil habitantes por ano, Balneário Camboriú crescendo, Itapema crescendo, e pessoas que chegam para morar, para viver aqui, que gostam de futebol. E imagino que o Barra está chegando por aí também, né? Nessas pessoas, nesses torcedores, né? Você faz uma pretensão aí para o futuro, Nós né? temos uma consciência desse número, especialmente de Itajaí, onde são quase 1.000 pessoas por mês, ou mais de 1.000 pessoas por mês. 34 por dia. Por dia, chegando. Então, vamos imaginar um ônibus chegando de pessoas que descem na estação rodoviária e tem que morar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que comer, tem que viver. E essas pessoas, das 34, vamos botar 10% que gostam de futebol, são quase 4 pessoas. Elas vão escolher, vão trazer da cidade onde elas estão vindo o clube do coração, mas elas vão se apaixonar por algum outro clube. O Barra hoje é o maior candidato a recolher todas essas pessoas pelo padrão que tem desenvolvido dentro da comunidade, de agregar, de família, de pessoas estarem chegando. É o perfil, né? Diferente do torcedor, né? É o perfil. E está acontecendo isso, a gente está vendo isso acontecer. Crianças de todas as cidades do Vale do Itajaí querendo ir para o Barra assistir os jogos do Barra. O pai é torcedor do Brusque, o pai é torcedor do Marcílio, o pai é torcedor do Camboriú, mas o menino, a menina quer vir assistir o jogo do Barra. E quanto ao Barra, falando do clube, não se tem problema de compartilhar essa paixão, né? Nenhum problema, porque eu vejo futebol de uma forma um pouco diferente do... Eu tenho paixão também por futebol, eu tenho o clube do meu coração, eu tenho, que é o Barra, em primeiro lugar, mas eu tenho o clube do meu coração, que é o Internacional de Porto Alegre, mas eu entendo que as pessoas... Elas sabem fazer essas escolhas. Exato. Elas fazem essas escolhas em momentos oportunos de vida de cada clube. Claro. Hoje o Barra tem um protagonismo e ele está colhendo os frutos desse protagonismo. Então, voltando ali, 12 mil pessoas que chegam para morar só em Itajaí, nós não estamos falando de nenhuma outra cidade. E elas vêm de todos os lugares do Brasil.
Elas vêm com o seu clube, quando elas chegam aqui em Itajaí, elas vão, que gostam de futebol, Sim. elas vão dizer, cara, esse Barra aí é legal, cara. né? É bacana ir ver o jogo ali, o estádio tem uma estrutura bacana, o pessoal é educado, eles nos oferecem coisas boas, assim. Tem até um jogo contra o Corinthians, tem um jogo assim, isso valoriza, Claro. né? É o que está acontecendo. O time é o foi que tá campeão acontecendo. recentemente, tudo isso ajuda, né? Eu estou morando em Balneário há 10 anos, definitivamente. 13 desde que o Barra começou, mas definitivamente com a minha esposa há 10 anos aqui. Eu tenho muitos amigos e a grande maioria são nativos da região. Sim. E eles falam para mim, Beni, cara, o meu filho, eles estão mudando tudo para Barra, cara. Tudo para Barra. Nós vendemos por jogo 250 camisas por jogo. Caramba. A previsão de venda do jogo do Corinthians é mais de 600 camisas. Sensacional. Quem diria, hein, Ben? Quem diria? Quem diria, pra quem olhou 2013, hein? Eu fico legal por ter. A gente vai mostrar enquanto tá com esse papo no ar algumas imagens daquele tempo de como a coisa mudou, né? De 2013 pra cá. Presidente, nosso papo tá caminhando pro final, mas eu quero voltar um pouquinho na tua história. Porque tu construiu uma história do futebol bacana dentro de campo, no Internacional, fora do Brasil também, no América do Rio de Janeiro, lá no Vitória em Portugal. Conta um pouquinho, resume essa tua trajetória, hein? Enquanto atleta. Então, Marcelo, é uma história bacana, muito bacana para mim, para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus filhos, mas acho que jurássica para o teu público, para algumas pessoas, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, o tempo passa, né? É a vida, e que bom que chegamos que bom, aqui. Isso a vida, é verdade, mas em cima disso, eu sou de uma época onde o futebol tinha um outro romantismo, tinha um outro modelo, né? Eu sou fruto de futebol de base do Internacional, comecei, tive a primeira experiência no profissional com 17 anos, a minha concorrência na posição que eu jogava de zagueiro, era muito alta, o Internacional depois me emprestou, eu joguei Campeonato Paulista pelo São Bento, depois joguei um Campeonato Carioca pelo Olaria do Rio, até que surgiu o interesse e eu fui transferido, o Internacional me vendeu para o América do Rio. Eu tenho muitos amigos meus que tiveram um protagonismo muito maior do que o meu, mas muito maior que o meu, jogadores de seleção, campeões do mundo, de todas as horas, o Gilmar, o Dunga, esses caras todos foram meus foram contemporâneos de Inter, entendeu? E aí depois eu fiz bons jogos no meu período de atleta profissional no Brasil, eu joguei até os 24 anos no Brasil, no América. E o América eu peguei, para quem não conhece, o América era um grande, tradicional clube do Rio de Janeiro. Hoje o presidente do América é o Romário. Sim. O América tem uma história muito grande de também revelar grandes jogadores. Também, né? Muito, já estava desenhando ali a tua vida. Não, né? mas formar atleta ali. O América é tradicionalmente um clube revelador de atletas. Que revela para os outros grandes do Rio. Né? E tem muitos simpatizantes, assim, uma torcida pequena, mas com muitos simpatizantes. E no meu último ano de América eu tive um protagonismo alto, tive a oportunidade de ficar selecionado entre os atletas pré-olímpicos, não fui convocado, mas fiquei entre os atletas selecionados. E um time como o América é muita coisa. É muita coisa, e na minha concorrência coisa, né? também. Todos os caras que foram convocados acabaram sendo campeões do mundo depois, então... Aí fui para Portugal, onde vivi 7 anos lá, joguei competições europeias, tive oportunidade também de jogar bons jogos, conviver com treinadores profissionais de um nível alto. Foram mais de 400 jogos profissionais, uma carreira bacana que eu decidi investir na minha família. Com 30 anos eu parei de jogar. 30 anos mesmo? 30 anos. Eu tinha contrato ainda para percorrer. Estava em Portugal ainda? Estava em Portugal. No Vitória de Guimarães. No Vitória de Guimarães eu peguei e preferi colocar os meus filhos dentro do ambiente familiar, onde eles pudessem conviver com os tios, com os avós, com a entrada na escola, com a professora, aquela coisa toda. O que eu vivi na minha infância eu queria para eles. Como a gente não iria fazer vida em Portugal, e eu já estava com 30 anos, vamos dizer que vivesse mais 4, 5 anos, eles iam criar uma relação com a comunidade em Portugal, que daqui a pouco ia ficar ruim para eu, né? Vamos para o Brasil, mas eles não tinham nenhuma identidade com o Brasil. Então, quando nós decidimos voltar, minha filha tinha
ia fazer 7 anos, o meu filho ia fazer 4, então estava ainda a tempo de eles começarem a vida escolar e social no Brasil. Sim. E foi esse um dos motivos, né? E não me arrependo, claro que poderia ter jogado muito mais tempo, e não por uma questão financeira, mas por uma questão mesmo daquilo que eu amo fazer. Mesmo, né? E porque eu amo fazer, né? Eu não continua no futebol. Eu não deixei de amar o futebol quando eu parei de jogar, eu só entendi que era um momento de parar. Mudar de função. Mudar de função. E aí foi isso, tive uma carreira bacana, boas lembranças, bons amigos até hoje, tenho uma relação muito legal com eles, e através dessa carreira lá que eu acabei chegando na oportunidade de trabalhar na empresa que me deu a oportunidade de ajudar a desenvolver um clube de futebol. Bacana, 63 anos, espero que eu possa ver ainda muito mais coisas e colaborar com as pessoas para que o futebol continue crescendo, especialmente no nosso ambiente. Com toda certeza, e todo esse tempo de Portugal te ajudou na formatação do modelo hoje do Barra, né? Sem conviver dúvida com o futebol europeu, né? As pessoas falam, mas tem diferença, né? Muita. Estamos falando de 30 anos atrás, exatamente. Mas tem diferença, né? Tem. Eu trabalhei com pessoas de um nível muito alto, assim, por exemplo, treinadores, Paulo Autuori, René Simões, caras que tiveram protagonismo, né? E até treinadores portugueses também, com Joaquim Oliveira, cara que foi treinador de seleção portuguesa, caras de um nível muito alto, e também com dirigentes, né? O dirigente do Vitória de Guimarães, o Dr. Pimenta Machado, um cara que até muitas coisas que ele fez na altura eu usei como lembrança para o meu começo de carreira, porque eu não sou presidente, eu sou um colaborador do Barra, a minha função, nomenclatura é presidente, mas bem provavelmente o que eu menos faço é ser presidente. Já dirigiu a Kombi, já puxou o caixa, é assim, né? Já, exatamente. Mas aprendi muito com esses caras, assim, e também no meu tempo de atleta eu tive o privilégio de, Evaristo de Macedo, Vanderlei Luxemburgo, pessoas, a Julite Coutinho, a federação ali, o Caixa d'Água, pessoas de um nível, eu fui durante muito tempo no Rio presidente do Sindicato dos Atletas também. Isso dá uma bagagem que na altura te dá uma dor de cabeça, te dá problema, te dá canseira, mas lá na frente vai dizer, cara, eu já vivi algo parecido com isso, então te dá um pouco de equilíbrio para tomada de decisões, dá equilíbrio para ajudar as pessoas e está disponível sempre para isso, né? É uma carreira dentro de campo bacana e agora fora de campo, contando com a ajuda de muitas pessoas, desfrutando desse momento especial. Que legal. Presidente, prazer te receber aqui, sucesso, e que a gente veja o Barra crescendo cada vez mais e conquistando, né? Acho que não vamos planejar os próximos anos aí, mas com certeza vem muitas coisas boas aí, né? Porque organização e trabalho não falta, né? Obrigado, Marcelo. Tenho certeza que a torcida de vocês é verdadeira, genuína. Com certeza. Sei que todo esse pessoal que é apaixonado por futebol consegue entender que o Barra é de todos. O Barra não é de alguns e não é de uma empresa. O Barra nasceu para ser da comunidade dessa região que a gente aprendeu a gostar e tem hoje um grande carinho. Somos moradores, eleitores dessa região, então adotamos a região do Vale do Itajaí como nossa casa. Morou em Portugal, é natural de Porto Alegre, morou no Rio de Janeiro, mas a nossa região é diferenciada, né, Beni? Nasci no Rio Grande do Sul, morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, muitos anos. Rodagem. Morei em Portugal e escolhi Santa Catarina para construir junto com outras pessoas o Barra e pretendo viver aqui durante toda a minha vida. Sensacional. Presidente, obrigado. Abraço, Marcelo. Obrigado, presidente Beni. Obrigado a você que acompanhou. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição do Papo Direto. Fiquem todos com Deus. Até lá. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.
Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.